Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. Aprender, avaliar, ensinar, raciocinar, experimentar são alguns dos verbos que vão dominar esta edição do Da Capa à Contra Capa, em torno do livro agora publicado pela pena do antigo Ministro da Educação, Nuno Crato, editado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos. Aprender é o título deste livro, cujos capítulos percorrem os universos da avaliação, da estruturação de currículos, das estratégias de aprendizagem baseadas no conhecimento e nos desenvolvimentos da ciência. Para conversar com Nuno Crato, convidamos a diretora executiva do Instituto de Políticas Públicas do ISCTE e especialista em educação, Isabel Flores. Bem-vindos, obrigado pela vossa presença para discutir este livro, professor Nuno Crato. Antes de ir à substância dele, não posso deixar de lhe perguntar se este é, digamos, ainda um balanço, digamos, da sua experiência como ministro, porque há aqui muitas questões que nos atiram para esse contraste entre aquilo que foi, digamos, a sua estratégia política, a sua política educativa e aquilo que se seguiu depois. É isto ou não? Não exatamente, ou seja, eu não estive preocupado em fazer um balanço do meu mandato enquanto ministro. Eu estive preocupado em explicar aquilo que eu penso que é importante para a educação. E que já pensava antes, que pensei durante e que continuo a pensar. Claro que há coisas em que a pessoa vai mudando, vai tendo um ponto de vista mais completo, menos completo, vai certamente acertando o passo. Mas, no essencial, aquilo que eu defendo desde há bastantes anos sobre educação é aquilo que defendo neste livro e que tentei pôr em prática quando estava no Ministério. Mas em todas as áreas que vamos falar a seguir, há sempre uma nota de um corte em relação àquilo que aconteceu depois da sua passagem pelo Ministério, é isso? Isso é diferente. Isso é o contraste com aquilo que hoje se faz, ou aquilo com que aqui nos últimos anos, nos últimos 8 anos, se fez, desde 2016. Isso é verdade. Até 2015 houve uma continuidade de políticas que foi rompida em 2016. E eu julgo que a política que eu segui, que foi entre 2011 e 2015, vem na continuidade da política que seguiu desde mais ou menos 2002. Porque desde 2002 até 2015 houve, por parte de todos os ministros e por parte de todos os governos, uma tendência a melhorar os resultados. E havia uma preocupação com os resultados, havia uma preocupação com o conhecimento, havia uma preocupação com a avaliação. E tudo isso talvez tenha sido acelerado durante o meu mandato, ou talvez tenha sido mais intenso durante o meu mandato, mas é algo que vem de 2002, 2003 até 2015. A partir de 2015 é que se começa a ouvir, portanto, de 2016 para a frente, começa-se a ouvir dizer que a avaliação fazia mal aos estudantes, que a avaliação ia acentuar as desigualdades, que aquilo que se ensina deve ser flexível porque há pessoas que têm uma situação social diferente e têm uma experiência diferente e, portanto, digamos, os 2 ou 3 pilares essenciais de uma política educativa, que são o currículo, o currículo, a avaliação e o apoio aos jovens que têm mais dificuldades, esses 2 ou 3 pilares foram mudados. Então vamos começar pela aprendizagem, antes de irmos à questão da avaliação. Isso eu acho bem, sabe porque eu não gostaria muito de estarmos a discutir provavelmente política, mas gostaria de discutir aquilo que é isso que eu faço no meu livro, aquilo que eu considero correto e que outras pessoas consideram correto. Ou seja, há muitas coisas que se sabem hoje sobre educação e que vêm solidificadas, vêm confirmadas, outras vêm rebatidas ou vieram a ser rebatidas pela investigação científica e que é isso que me preocupa aqui. Mas desculpe interromper. Aprendizagem significativa é um dos tópicos que começa também aqui a levantar, e a questão dos tipos de aprendizagem mecânica. Muito bem. Quais são os méritos desse tipo de aprendizagem e porquê é que não faz sentido estar a alterá-lo? Aprendizagem significativa é um conceito que foi introduzido nos anos 60, portanto é uma coisa já antiga, por um grande psicólogo norte-americano, David Ausubel, e que é muito citada nos meios educativos, mas em muitos meios é citada ao contrário, porque diz-se que a aprendizagem significativa é aquela que faz sentido para a pessoa, que a pessoa sente, que a pessoa quer, e do ponto de vista de Ausubel, e que é aquilo que eu creio que é correto, a aprendizagem significativa é aquela que se enquadra naquilo que se sabe. Ou seja, se me disserem
o rio Niemen é um rio que divide, que é uma espécie de fronteira e defesa natural da Rússia. Se eu não souber o que é a Rússia, se eu não souber o que é um rio, se eu não souber que estamos a falar da fronteira oriental da Rússia e ocidental para nós na Europa, se eu não souber nada disso, essa aprendizagem não tem significado. Ou seja, a aprendizagem significativa, segundo o Zubel, é aquela que se constrói sobre o próprio conhecimento. Eu julgo que isso é uma coisa muito importante nós continuarmos a terem atenção. Ou seja, nós vamos construindo conhecimento sobre conhecimento. E por isso é que é tão importante o conhecimento. E quanto mais soubermos, mais podemos aprender. Como é que eu ponho isso ao chamado, que chama também ensino por descoberta, aprendizagem ativa, que é no fundo o contraste em relação a isso? É um pouco o contraste. Eu julgo que não é um contraste com a aprendizagem ativa, porque há duas maneiras de ver a aprendizagem ativa. Uma maneira é pensar que a aprendizagem ativa, quando as crianças se mexem na sala, quando se juntam em grupos, quando conversam muito, quando dão saltos para resolver assuntos, quando tentam discutir, quando fazem experiências. Há muita gente que vê isso, é a aprendizagem ativa. E a aprendizagem passiva, de acordo com esse ponto de vista com o qual eu discordo, a aprendizagem passiva será a aprendizagem que o aluno está sentado. Na realidade, do ponto de vista da psicologia educativa, a aprendizagem ativa é ativa na mente. Portanto, o aluno pode estar sentado e caladinho e estar não é com a mente passivo. ativa. Pode estar com a mente ativa. E como é que ele pode estar com a mente ativa? Claro, com o professor, com a atividade do professor, com as perguntas que o professor faz e com a maneira como o professor vai encadeando as coisas. Ou seja, como vai construindo conhecimento sobre conhecimento. Porque se o professor a seguir disser, é um rio muito longo, será um rio muito longo, e o aluno fica a pensar e diz, bem, se ele faz uma fronteira tão grande, se foi um rio que o Napoleão ultrapassou, tal, ele começa a relacionar as coisas umas Não há com as espaço outras. para a experiência? Claro que há espaço para a experiência. Portanto, não se opõe a um experimentalismo na forma de fornecer essa aprendizagem? Não, de forma alguma. A aprendizagem e o experimentalismo é bom e as crianças, à medida que aprendem, vão experimentando. Por exemplo, agora deixe-me voltar atrás muitos anos. Sim. Um bebé, às vezes os pais aborrecem-se com o bebé porque o bebé está a tirar o copo para o chão. E depois o pai vai lá buscar, põe o copo e o bebé tira outra vez o copo para o chão. Porquê que o bebé faz isso? Não é espírito... Pode ser também, mas em geral não é espírito... Isabel está-se a rir. Em geral não é espírito de contradição. Em geral ele está a experimentar. Porquê que isto cai? O que é que se passa? Onde é que está o bordo da mesa? E, portanto, isso é um experimentalismo. Quando avançamos na escolaridade, o experimentalismo vai sendo cada vez mais estruturado e é bom que exista experimentalismo. Mas conduzido sempre com a ideia de o que é que estamos a aprender com isto. Isabel Flores, qual é a sua perspectiva sobre esta abordagem do professor Nuno Crato? Eu acho que a educação tem que ser feita com muito equilíbrio. E eu sou completamente favorável quando o Nuno refere que nós temos que saber. E temos que construir conhecimento. E um ponto de partida para a construção do conhecimento é um professor que confronta os seus alunos com teoria, com conhecimento acumulado, com o que se sabe, não é? E, portanto, agora, após isto, os alunos têm que ter espaço para aprender. Porque a aprendizagem leva tempo, dá trabalho e obriga a que, dentro da própria cabeça do aluno e para lá do momento em que ele está a ouvir o professor, salvo, obviamente, o topo dos alunos que têm umas mentes muito ativas, como dizia o Nuno muito bem, temos muitos alunos no sistema educativo que não têm umas mentes tão ativas e que não são capazes de automaticamente fazer estas ligações todas entre a fronteira e o rio, também a localização. E, portanto, como as suas mentes não são tão ativas, a grande maioria dos alunos beneficia muitíssimo com a passagem de uma aula teórica, e de uma boa aula teórica é uma das coisas que o Nuno refere no livro, que uma boa aula teórica bem estruturada, bem fundamentada, que lança a curiosidade e as bases de conhecimento, é um excelente ponto de partida, em qualquer nível do ensino. Mas a seguir os alunos têm que ser desafiados a ir procurar o mapa, a ver no mapa onde é que está o rio, a ver fotografias online, a fazer um trabalho sobre aquilo, a partilhar com os colegas, portanto, a ancorar a sua aprendizagem em muitos e diversificados pilares. Porque, no fundo, o que nós queremos mesmo é que, quando acaba a escola,
estas memórias fiquem lá e possam vir a ser mobilizadas no futuro. O ideal é um nas certo suas equilíbrio. O aprendizagens. equilíbrio foi o Portanto, tópico que levantou. É um equilíbrio aqui entre todas as aprendizagens. Portanto, eu não sou nada favorável a esta ideia que às vezes se ouve no debate sobre educação, de que o próprio aluno é que escolhe o que quer aprender ou é que sabe o que é que quer aprender. Eu acho que isso é utópico e vai ser muito prejudicial para os alunos que não sabem o que querem aprender. Não é? Neste Como é que eu momento sei estamos num ponto de equilíbrio ou desequilíbrio? Eu acho que neste momento estamos um bocadinho à procura de equilíbrios. Porque, de facto, tínhamos um ensino em Portugal muito ancorado em aprendizagens meramente teóricas e expositivas, com muito pouco espaço para o desenvolvimento individual, em grupo, entre pares, por pesquisa, etc. E penso que o sistema e os professores que fazem o sistema estão ainda à procura de um ponto de equilíbrio. E que temos que o trabalhar muitíssimo e muito melhor do que estamos a fazer neste momento. Acho que acabamos por também, muitas vezes, por querermos mudar, dar ideias erradas daquilo que é a mudança e para onde queremos caminhar. E eu penso que aí estamos todos de acordo. O que nós queremos caminhar é para uma sociedade de pessoas com mais conhecimento. Nós não queremos ter resultados como o PIAC, que saiu há um mês, talvez. O PIAC é a avaliação de competências aos adultos, só para os nossos ouvintes que não sabem do que é que eu estou a falar, Sim. e que mostra que em Portugal os adultos portugueses em todas as faixas etárias são os que menos conhecimentos revelam, só somos batidos pelo Chile em contexto da OCDE. Como não fui eu que levantei o PIAC, mas aproveitando, só em parênteses, a leitura que faz desses resultados decorre dessas mudanças consecutivas que fazemos nestas matérias ou não? Não creio. Não creio que para já decorra dessas mudanças consecutivas que fazemos. O que de facto nos mostra é que ainda estamos a acertar o passo. E o PIAC, não é? Tem pessoas desde os 16 aos 65 ou 64, agora não sei bem qual é o limite superior, mas é por aí, portanto é aquilo que se chama a vida ativa. Sim. E em todas as faixas etárias, e quanto mais velhos, piores, mas em todas as faixas etárias, Portugal está nos lugares mais em baixo da OCDE. E, portanto, mostrando aqui que, independentemente da faixa etária onde estamos, ainda não acertamos o passo no conhecimento, na capacidade de resolução de problemas, de mobilização da teoria para a resolução de temas das nossas vidas. O que requer a continuação de um esforço práticas. deste ponto de vista, Portanto, não é? requer a continuação de um esforço de sedimentar conhecimento. Eu tenho as maiores dúvidas que, para a maior parte dos alunos, uma exposição apenas teórica, uma boa aula teórica, às vezes temos brilhantes aulas teóricas, mas ainda assim, que no longo prazo, sem experimentação, sem autoaprendizagem, sem debate, sem discussão, que seja suficiente para essa âncora ficar bem fixa. Nuno Crato, antes de eu ir ao ponto seguinte que eu tinha aqui, não queria deixar de ouvir no parênteses sobre o PIAC e sobre o ensino que Isabel Flores estava aqui a sublinhar. Onde é que devemos encontrar o diagnóstico para as dificuldades que são expressas nesses resultados? Onde é que está o problema? O PIAC tem estes jovens, estes adultos, jovens ou adultos, portanto, estamos a falar aí de décadas de ensino que estava muito menos desenvolvido do que está hoje. Quer dizer, a partir de 2010, quando nós começámos a perceber que havia problemas com o ensino, porque começaram a aparecer os resultados de outros inquéritos, do PISA e do TIMSS, aliás, o TIMSS apareceu primeiro, que nós começámos a arrepiar caminho e a ter uma aprendizagem mais intensa, mais avaliada, mais bem organizada, com programas melhores, etc. Isso foi um esforço. E este PIAC não reflete ainda exatamente esse esforço. Portanto, é uma coisa que há muitos anos. Já são adultos, não é? São Sim. jovens adultos. São os jovens jovens adultos, aqueles que hoje têm 25 anos, não é? Que são os tais que em 2010 tinham 6, portanto agora até já têm 30. Portanto, todos os que estão abaixo dos 30 anos já estão a beneficiar, ou já puderam beneficiar de um ensino mais... E mesmo assim não alcançam os resultados. E mesmo assim não alcançam como os pares da Isso é OCDE, não é? Isso importante. eu acho que é muito importante. Isso é muito importante. Mas
Eu julgo que isso é muito importante. Agora, o PIAC é uma fotografia, só apareceu uma vez. Sim. Só apareceu uma vez. Portanto, não nos mostra como é que evoluímos. Ao contrário dos outros Ao contrário do PISA, e do do TIMSS, TIMSS. que o TIMSS foi primeiro feito em 95, depois houve uma descontinuidade, depois foi recuperado em 2011. O PISA é de 2010, 3 em 3 anos, com o último ano foram só 4, de 4 em 4 anos por causa da pandemia. 2013 o PISA, efetivamente. E, portanto, o PISA... Começa em 2000, as amostras não Começa em eram 2000. comparáveis, mas Começa em portanto, a partir 2000. de 2003 temos uma longitudinal. 2003, nós já sabemos aquilo que se passa. Portanto, temos 2003, 2006, 2009, 2000. Quer dizer, o PISA temos essas comparações. E o PISA mostra-nos que evoluímos muito até 2015. Isso é muito importante. Evoluímos muito até 2015. E depois mostra-nos de 2016 para baixo. Baixamos. Portanto, porque é que eu falo disto quando estou a falar do PIAC? Porque nós devemos estar preocupados com o futuro. Portanto, pessoas de 65 anos, como é evidente, estamos preocupados em que continuem a aprender, etc. Mas o essencial faça-se nos termos da escola. Quer dizer, nós quando estamos a falar da escola, estamos a falar de jovens que entram todos os dias, ou todos os dias úteis na escola, exceto das férias, estão lá desde as 8h30 até às 4 da tarde, ou algo semelhante, os horários variam, e, portanto, que estão sistematicamente a aprender. Se nesse período, nessa faixa etária em que o cérebro está mais aberto, em que o cérebro está a desenvolver, nós falhamos, não nos espanta que depois, aos 60 anos, existam Está a incluir o dificuldades. pré-escolar aí. Estou a incluir o pré-escolar. Teve sim. um grande incremento. Sim, foi muito importante o pré-escolar. Portanto, estou a incluir Aí houve toda uma a atividade continuidade de escolar. políticas? O pré-escolar foi desenvolvido progressivamente a partir do ministro Marcelo Grilo e de outros ministros, do Oliveira Martins, mas foi desenvolvido e atualmente atinge 90 e tal % dos jovens. Portanto, foi uma evolução, não tenho os números de cabeça, talvez a Isabel tenha, foi uma evolução que se acentuou muito, 2006, 2000... Eu acho que a partir de 2010 damos um salto grande no pré-escolar, talvez um bocadinho antes, talvez 2007, 2008, começa a haver mais oferta pré-escolar associada ao ensino do primeiro ciclo e às escolas do primeiro ciclo e, portanto, associada, portanto, a uma gratuitidade. Antes era mais a nível privado e do serviço social que surgiu o pré-escolar e, portanto, a partir dessa altura passamos de taxas na ordem dos 60%, 70% para a quase plenitude neste momento. Estamos com 98%, à volta disso. 99%. Portanto, as crianças que não frequentam o pré-escolar serão a grande exceção por algum motivo. Já há uns 10 anos e tal que estamos com os 98%, já estamos muito perto, desde 2010, desde o meio 2011, da década, sim. nisso. Aliás, a última vez que no PISA nós conseguimos olhar para o efeito do pré-escolar nos resultados foi no ciclo de 2012. Porque no ciclo de 2015 a variável não frequentou o pré-escolar já não variava. Toda a Já gente não foi dizia avaliada, que sim. pois. Portanto, já não tínhamos variabilidade do ponto de vista estatístico para poder avaliar essa relação. Sim. A memória é um dos tópicos também aqui levantado, a ideia da memorização e que teve má fama, digamos assim, ou pelo menos não era tão popular assim. Não era, tem razão, teve má fama. E muitas vezes ainda na escola e nas discussões opõe-se a memória ao conhecimento. Quanto o conhecimento, segundo algumas definições de psicologia cognitiva, é o resíduo daquilo que passa pela memória de trabalho, é o resíduo daquilo que nos fica. Ou seja, o conhecimento também é memória das coisas. Claro que uma coisa é memória dispersa, e isso é a tal aprendizagem não significativa, memória de coisas ao acaso, coisas que estão ali que não fazem sentido. Outra coisa é a memória de conceitos, a memória de ideias, a memória de sequências. Por exemplo, voltando aqui ao caso do Napoleão na Rússia, não é só dizer que o Napoleão entrou na Rússia aqui, entrou na Rússia acolá, e decorar as datas, 1812, e isto e aquilo, mas é ter uma ideia do que é que se passou em toda a Europa, o que é que se passou na campanha da Rússia, porque o inverno, a estratégia dos russos, a estratégia da Europa, as discussões, os debates, as guerras, o bloqueio continental contra os ingleses, quer dizer, tudo aquilo é memória, tudo isto é memória. Não é só datas, é isso? Não é só datas, exatamente, não é só datas, mas as datas também são importantes. Porque se eu disser assim, o Napoleão, bem, eu não sei se é o século V, se é o século VI a.C., eu não percebi nada do que era Napoleão. Eu tenho que ter algumas referências, tenho que ancorar as coisas em algumas datas para ter ideia do que se passa. As invasões napoleónicas na Península, por exemplo, eu tenho que ter uma ideia que foi nos princípios de 1800.
pode ser, eu posso não saber exatamente quando foi 1806, mas tem que ter esta ideia. E essa memória destas datas principais, destes marcos principais, é importante para compreender a história. Portanto, não pensemos que a memória é errado. A memória, mas a memória com significado e com mais estrutura. Isabel, sobre este tópico? No fundo, o que estamos a falar é de conhecimento. Nós não podemos conhecer se não memorizarmos algumas coisas. Agora, esta memória dispersa de vamos saber as estações dos comboios e apiadeiros. Bem, se isso for enquadrado em um conhecimento mais alargado para o qual ele é útil, faz todo o sentido. Se for memória dispersa sem utilidade, não faz sentido. Nós não podemos, se nós não tivermos nada na nossa memória, não podemos fazer quaisquer ligações e quaisquer conclusões ou desenvolver um pensamento ou desenvolver um argumento. Portanto, nós temos que ter memória. Nós temos que saber, factos, nós temos que saber que o Napoleão não foi no século V a.C., porque está todo enquadrado num contexto. Agora, se tudo o que eu precisar é saber que existiu um homem que foi Napoleão e não faça mais pálida ideia do contexto, do que é que ele fez, qual foi o peso que teve na história, qual é a importância que teve para a Rússia, bem, aí não interessa nada saber a data do Napoleão. Pois o paradigma de onde vínhamos era saber as serras, os caminhos de Exato. ferro. Portanto, a questão aqui é Só a isso memória. não chega. Só isso não chega. Eu não acho mal Exato. saber as serras principais. Acho que Sim. ter uma ideia onde é que é a Serra da Estrela, pensar que a Serra da Estrela não é no Algarve, quer dizer, dá jeito para nós. Mas isso hoje existe, é assim que se aprende. Agora, não é preciso saber tudo de memória e sermos uns papagaios se essa memória para nada nos servir quando precisamos de mobilizar o conhecimento. Agora, sim, nós temos que saber e memorizar. Não é Conseguimos fazer esse segundo passo? Sim, eu acho que sim. Eu acho que nós conseguimos memorizar e aplicar. E utilizar o conhecimento para contar uma história. Nós precisamos de saber utilizar o conhecimento para contar uma história e para resolver problemas. E, portanto, nós temos que conseguir mobilizar o conhecimento. Nada me serve para paguear a tabuada se eu depois chegar ao mercado e não souber que 3 quilos de cebolas a 50 cêntimos custam 1,5 €. Nada me serve isto. Isabel, eu estou em ligeiro desacordo. Vamos a isso. Não é? Estou em ligeiro Vamos aos desacordo. desacordos. Isso Estou em é que é ligeiro desacordo preciso. pelo seguinte. Nada me serve, não serve. Eu sei a Serve, tabuada de coma, não sei para que é que ela serve. mas conhece alguma pessoa assim? Conheço várias pessoas Eu não assim. conheço ninguém assim. Então, Eu acho isso estranhíssimo. Acho que isso é um caso raríssimo. Nuno, Uma não pessoa é? que saiba a tabuada de cor e não saiba o que é que, para que é que Experimente serve ir a ao multiplicar. mercado e estar 10 minutos a observar. Não, eu tenho ido. Agora já Eu no vou ao mercado também mercado. já é faturas digitais e portanto já sai a fatura feita Não, mas eu vou ao pelo mercado. programa de Eu vou ao computador. mercado. O mercado do Eiras. Eu vou ao mercado do Nós Eiras. somos os dois do Eira. Somos exaltinos, os dois. Somos os dois. do Somos os dois conceito. do Eiras. Eu vou ao mercado e eu vejo muito bem a importância que tem para os vendedores saber mobilizar esse conhecimento. Quer dizer, o meu desacordo é só o seguinte. Eu acho raríssimo, acho estranhíssimo que alguém saiba a tabuada de cor e não saiba multiplicar. Sim. Acho estranhíssimo. Mas, enfim, são os casos possíveis, quer dizer, não são. estou a dizer que não existem. É que não são. O problema em Portugal é que não são casos raríssimos. O problema em Portugal é quando nós pedimos às pessoas para mobilizar este conhecimento, elas não são capazes. Não sabem. Não são capazes Podem não de perceber saber, que têm que podem fazer uma não saber. multiplicação Isso é outra coisa. e que Isso é têm outra que coisa. mobilizar Certo, a tabuada certo. para Mas isso é resolver outra um coisa. problema. Não percebem que têm de fazer uma multiplicação é uma coisa, porque não estão a entender o problema. Isso eu estou de acordo, isso existe. Agora, uma pessoa que precisa fazer uma multiplicação e não saiba utilizar a tabuada e que saiba a tabuada de cor, isso é que me parece uma coisa muito rara. Se disserem Portanto, num teste, faz a multiplicação, ela sabe que vai utilizar a tabuada. Depois dizem-lhe, tens que pintar esta parede, tem 3 metros, não sei quantos litros não para cada sabem metro, quantos traduzir. litros. Interpretação do problema é uma E literacia saber o que é que capaz têm para que fazer aplicar para mobilizar isso é muito os importante. a conceitos. multiplicação. Isso é muito Esse é o importante. problema. Esse é o problema. Eu acho que isso é muito existe importante. imenso esse Agora, problema. eu acredito que possa existir, E como é que isto existe em resolve, termos mais então? avançados. Como é que trabalhamos isso? Aplicando o conhecimento. Primeiro, não desprezar a tabuada. Não, eu também Porque acho que é fundamental. quando se conhece a tabuada, mais facilmente se podem dar exemplos. Temos 3 metros por 5. Como é que é? O 3 metros por 5,5. Como é que é? Multiplicar. Fazer essa multiplicação. Se o jovem tiver imensa dificuldade em multiplicar 3 por 5 ou 3 por 5,5, o jovem tem dificuldade em entender o problema. Portanto, o saber mobilizar a multiplicação é uma coisa fundamental, mas que parte do princípio que ele sabe fazer Nós contas de estamos multiplicar. completamente de acordo
que é a tal da teoria para a prática que começámos esta conversa. Certo. Uma boa aula teórica, uma boa ancoragem teórica, mobilizando, obviamente, mecanismos de memorização, porque o nosso cérebro tem que saber factos e tem que saber eventos que memoriza, que são âncoras, no fundo, dentro da nossa cabeça, que nós conseguimos ir buscar para resolver os problemas, é fundamental. É preciso dar este salto. É preciso dar o salto da teoria para a sua mobilização, para a resolução. E isso pode-se fazer numa aula teórica. Também. Também se pode fazer numa aula teórica. Mas faz-se melhor, a meu ver, e para uma população mais alargada, com distintas capacidades. Isabel, eu percebo que as pessoas... Eu conheço o caso contrário. Claro. Quer dizer, os casos que eu conheço não são de pessoas que saibam uma coisa e não saibam aplicar a coisa. Os casos que eu conheço são essencialmente pessoas que não sabem a coisa, nem sabem aplicar. E não sabem aplicar porque não conhecem a base. Agora, eu acredito que sim, mas os nossos manuais escolares estão repletos de exercícios de aplicação. Os nossos manuais, os nossos professores são treinados para dar exercícios de aplicação. Não somente recitar coisas, mas dar exercícios de aplicação. Os projetos são uma coisa disseminada nas escolas. Portanto, porquê é que isto tudo não está a funcionar? É por muitas razões, mas não podemos dizer que nada serve saber se não saber aplicar em geral, porque na escola o que se passa é que não se sabe e, portanto, não se sabe aplicar. Quer dizer, as duas coisas estão tão relacionadas que eu acho que é muito difícil e até pode ser um bocadinho perigoso dizer que não serve de nada saber a tabuada ou não serve de nada saber... Isabel disse que era importante saber a tabuada. Pronto, certo. Ela É disse importante isso. saber. O saber é importante, o saber mobilizar é muito importante. E eu continuo... Temos falhas no saber, Nuno, sem dúvida nenhuma. Temos falhas no saber e, portanto, há falhas aí e temos falhas ainda maiores na aplicação do saber e na interpretação do que é preciso mobilizar para resolver. Nuno Crato escreve, a propósito da teoria das competências, as competências não podem ser ensinadas sem conhecimento, Segundo, ensinar competências aplicadas não é a melhor maneira de as desenvolver. Concorda? Não. Então, já eu acho que partimos de uma teoria e concordo com a primeira parte da frase, o ponto 1, 100% de acordo. No ponto 2, eu acho que falta imenso trabalho e que precisamos de trabalhar nele. Mas a questão que eu ponho aí é uma questão diferente. A questão que eu ponho é, nós, se vamos só ensinar competências aplicadas, eu não me lembro exatamente como é que está a frase deve ser mais completa. Erro atrás de erro, a teoria das competências não é moderna, é antiga. Sim, ok. O que a moderna psicologia educativa nos diz é o contrário, que as competências não podem ser ensinadas sem conhecimento. Ora, aí está. Portanto, esse é que é o meu ponto de vista. O meu ponto de vista é o seguinte. É a primeira frase. O meu ponto de vista é que ensinar competências sem conhecimento, ou seja, centrarmos no ensino das competências sem conhecimento é um erro. Ou seja, nós queremos ensinar a multiplicar. Nós temos que começar a ensinar a multiplicar. Depois, ou ao mesmo tempo, em paralelo, vamos ensinar a competência de multiplicar, o que quer que seja que isso quer dizer. O que quer que seja que isso quer dizer, porque a competência é uma palavra tão horrível que é difícil aplicá-la. Vamos ensinar essa competência. Tudo bem. Agora vamos dizer assim, vamos começar por ensinar a competência de multiplicar. Sem saber a tabuada ou sem saber multiplicar, não serve de nada. E o que eu quero dizer sobretudo é o seguinte, se nós centramos o nosso ensino nas aplicações, em vez de nos centrarmos na construção do conhecimento, nós falhamos. E a prova há muitas provas, mas uma delas é olhar para os resultados, olhar para os países que fazem um ensino mais centrado no conhecimento, os resultados que têm nas aplicações. Por exemplo, Singapura. Singapura são os melhores nas aplicações. Depois cita a Coreia do Sul, o Japão... Coreia do Sul, Japão, etc. São países que estão muito centrados no conhecimento e que partem do conhecimento para as aplicações. Há outros países em que as coisas funcionam ao contrário. Por exemplo, a Escócia, recentemente, que são países em que começa pelas competências e depois utiliza o conhecimento se for preciso, mas nunca estrutura o conhecimento. Qual é a parte que a Isabel não concorda? Eu acho que há aqui umas diferenças culturais enormes entre os países aqui citados e a Europa, nomeadamente a Europa do Sul. Acho mas ele também cita a Estónia. A Polónia, Portugal, durante algum tempo. Agora, eu concordo 100% com o Nuno quando ele diz não há competências sem conhecimento. E, portanto, temos que trabalhar o conhecimento. Mas a outra parte é que não concorda. Portanto, eu nessa parte eu, aliás, acho que o Nuno estamos completamente de acordo. Só que o Nuno acha que a insistência da escola tem que ser única e exclusivamente na construção do conhecimento. Não. Eu acho que a escola tem que
tem que fazer as duas coisas, mas eu concordo que se parte de uma base sólida de conhecimento e a experimentação, a utilização, a descoberta, a aplicação vem depois. Eu considero. Certo? Agora, é preciso que também essa própria aplicação seja estruturada. Não é? Não é... E é isso que falta? Certíssimo. Eu acho que falta. Certíssimo. Eu acho que falta grandes mecanismos de aplicação estruturada, da aplicação do conhecimento de uma forma estruturada. Concreto. Eu estou de acordo, mas eu não acho que encontrar o problema nas regiões, do mundo, de dizer que isso é porque são asiáticos e tal, não estou bem de acordo com isso. Porque em vários outros tipos de inquéritos se chega à conclusão que o ensino ali é melhor. Ou seja, não é só por eles serem asiáticos e estarem habituados a trabalhar, que é importante, e estarem habituados a ter testes, que é importante. É por outras coisas também. E o último PISA é muito interessante. Eu não falo disso ainda no livro, porque os dados não tinham saído. O último PISA é muito importante, porque a certa altura, pela primeira vez, vão estudar a capacidade, a criatividade dos jovens. Eu também trazia esse tema aqui, daqui a bocadinho já ia metê-lo. A criatividade. Estudam a criatividade. E o que é que se verifica no estudo da criatividade? Criatividade quer dizer a capacidade de os jovens terminarem um diálogo de uma história de ficção, a capacidade dos jovens desenharem um póster publicitário para uma coisa qualquer. Portanto, coisas realmente criativas. E a conclusão a que o PISA chega é que os países que têm mais conhecimento, nomeadamente os asiáticos, são também os mais criativos. Quer dizer, no topo da criatividade aparece... Pode avançar. E curiosamente, Portugal na criatividade está acima da média da OCDE. Claro, Portugal pode estar um bocadinho ligeiramente acima da média da OCDE. Os países vão oscilando. Há uns mais acima, outros mais abaixo. Sim. E, portanto, Portugal nessa dimensão e na capacidade de os alunos terminarem uma história, como disse, criarem um cartaz, e depois também algumas coisas mais de ordem também tecnológica e de aplicação de conhecimentos de matemática, etc. Portugal está acima. Está bastante bem, quer dizer, está na média, eu diria. Então quer dizer, onde está mal é no conhecimento. Não, porque o outro também é a aplicação de conhecimento. Todo o PISA é a aplicação de conhecimento. Portugal está mal neste momento. O PISA caiu mal. muito. Portugal caiu muito desde 2016 para cá. Em 22 Portugal desde caiu 2016 muito. Mas para cá. deixa-me só dizer-te aqui uma coisa, Nuno. Eu faço sempre este raciocínio e até fiz aqui, que era para não me enganar nas datas. Trouxe os quadros. Até trouxe os quadros pintados a vermelho. Então. Os alunos que sentaram os testes em 2015, portanto que tinham 15 anos em 2015, fizeram grande parte da sua escolaridade obrigatória, portanto, sem exames e antes dos exames do Nuno Crato, do 4º e do 6º ano. Tinham os exames no 9º. Sim, mas esses já vinham de trás. Esses têm-se mantido, à exceção dos anos da pandemia, que de facto foram aliviados. Mas, portanto, são exames que vêm desde trás e estes alunos, portanto, tinham 4 anos, estavam no 4º ano, no ano de 2008-9, e no 6º em 10-11, portanto, antes do exame do 4º e do 6º ano desenhado pelo governo do Nuno. Depois, os alunos de 2018, que o Nuno diz que eles baixam, mas eu considero que há um patamar de estabilidade. A matemática é mesmo estabilidade, uma ligeira queda. Há uma quebra significativa em ciências e há uma quebra em leitura. Portanto, há umas quedas, mas com uma dimensão de efeito. Uma dimensão de efeito relativamente pequena. Não, mas se nós olharmos para o seguinte. Depois em 2022 acelera, em 2022 cai a pique em Portugal um bocadinho mais a pique que na OCDE. Mas tivemos uma pandemia pelo meio e, portanto, temos de facto a forma como eu olho para 2022 não é tanto a ver com mudanças é eventuais. O acidente da pandemia. Eu acho que houve um acidente da pandemia. Mas a pandemia não explica tudo. É isso que eu quero. Não explicará Acha tudo. Que a pandemia tem as costas largas? Não, eu acho que tem as costas largas, claro, é evidente, mas Portugal estava muito mal preparado e é um país ainda muito pobre, com um estatuto socioeconómico-cultural muito abaixo da média da OCDE. Os professores, tecnologicamente, estavam ainda muito mal preparados em 2020 e foi muitíssimo difícil, quer ao nível da transmissão de conhecimento, que aqui tanto temos falado, quer ao nível emocional, estabelecer e manter esses alunos, principalmente os alunos... Acho que foi mesmo um acidente. Eu acho que há. Não, eu acho que não é um acidente. Eu acho que traz uma coisa boa, que é a escola é importante. É assim, se eu tivéssemos tido
o mesmo resultado do PISA em 22 que tínhamos tido em 18, se calhar podíamos dizer, olha, bora aí fechar as escolas, porque afinal eles aprendem na mesma, não é? Que eles aprendem na mesma. E eu acho que estávamos melhor com a pandemia. Houve uma altura que se pensava isso, não é? Que, aliás, pouco tempo antes, não deixa-me só dizer-te isto, a própria OCDE, pouco tempo antes de sair os resultados do PISA 2022, houve um estudo no seio do série da OCDE, em que compararam os testes standardizados em diversos países, os países que têm testes onde se podem fazer comparações longitudinais, que não é o nosso caso até agora, a ver vamos se este agora vai ser, e concluíram que a pandemia não tinha alterado o nível de aprendizagem dos alunos na maior parte destes países. Isto foi um mês antes ou dois de sair os resultados do PISA. Mas lançaram em que níveis estes escolares? estudos. Em que níveis escolares? Era nos exames standardizados, portanto eles olharam para o fim do primeiro ciclo, o fim do segundo ciclo e o secundário. Em Portugal? Não. Nos países que tinham testes longitudinais que podem ser comparados. Portanto, Portugal não entra nesse estudo porque não tem nenhuma bateria de exames que tenha esta característica de comparação longitudinal. Eu queria chegar às avaliações, mas eu penso que portanto, queria dizer mais qualquer coisa. Deixa-me só concluir isto. O facto de haver uma quebra em 2022 face a 2018, pese embora ela possa não ser explicada na íntegra pela pandemia, a grande explicação é a pandemia. Eu diria 80% daquela variância é explicada pela pandemia e que tem a ver com a escola conta. E a escola faz a diferença na vida dos alunos. Não, estou completamente de acordo com isso. Estou completamente de acordo. Agora, quando olhamos para o PISA e para as subidas do PISA, eu nunca disse que foi o meu governo, ou que foi o tempo que eu lá estive. Quer dizer, não, foi um conjunto de governos, que desde 2000, percebendo a importância de ter um currículo bem estruturado e percebendo a importância da avaliação, introduziu as provas da aferição do 4º ano e as provas da aferição do 6º ano, que depois nós... Foram transformadas em exames. Não foram transformadas em exames. Foram transformadas em provas finais. Quer dizer, o peso na nota final é minúsculo, mas só aquele ligeiro toque foi suficiente para que as coisas melhorassem. E, portanto, o exame do 9º ano, introduzido, salvo erro, em 2006 pelo Ministro Justino e depois aplicado... Em 2002 pelo Justino ou 2003. 2003, talvez, e depois aplicado pela primeira vez em 2006, 2005 pela Maria Lourdes Rodrigues. Quer dizer, esse exame, as provas de aferição, tudo isso, o melhor currículo, tudo isso é algo que nos fez subir até 2015. E a partir de 2016 baixamos. E baixamos no PISA, baixamos no TIMSS. E, portanto, só há aqui um efeito da avaliação. De políticas? Eu acho que sim. O TIMSS é alunos do 4º ano, só fazer este. Sim, alunos do 4º ano e o TIMSS... Mas só pelo corte de políticas? Eu acho que é óbvio que é só pelo corte de políticas, porque... Depois há a pandemia também, mas esse é outro problema. Agora, olhamos para o TIMSS, por exemplo. O TIMSS é muito claro. Nós no TIMSS, que o TIMSS é feito em 2011, depois é feito em 2015, depois é feito em 2019. O PISA em 2011 tinha resultados razoáveis. O PISA em 2015, portanto, estamos a falar dos alunos que entraram na escola em 2011, que sabiam que iam ser avaliados, alunos do 4º ano, que sabiam que iam ser avaliados, que começaram a ter um programa mais rigoroso. Esses alunos em 2015 passam à frente da Finlândia. Ou seja, esses alunos no TIMSS passam à frente da Finlândia em matemática. 2019 baixam para pior do que em 2011. Quer dizer, e não havia pandemia. Portanto, a importância da avaliação para o ensino e para a melhoria do ensino, da avaliação standardizada e da avaliação conhecida, é fundamental. É uma coisa extremamente importante. E isso significa que a destruição da avaliação... E nós vemos isso por contraste com a destruição da avaliação que se seguiu. Portanto... Eu não queria falar muito de política, mas já estamos a falar muito de política educativa. Política educativa. Mas o que é importante na política educativa, julgo eu, voltando ao princípio, são 2 ou 3 coisas. E essas 2 ou 3 coisas, quando não se fazem bem, tudo o resto funciona mal. Uma é o currículo, quer saber para onde é que vamos. E o currículo precisa de ser ambicioso, precisa de ser especificado, precisa de ser nacional, precisa com flexibilidade curricular, que aliás nós introduzimos isso em 2013. Portanto, o currículo precisa, em 2014, o currículo precisa disso tudo. Depois, a avaliação para saber o que estamos a fazer. E para ajudar também os professores nas suas próprias aulas a fazer uma avaliação formativa, que já não tem objetivos de avaliação, mas tem objetivos de retificação e de perceber o que é que precisa de ser melhorado. E depois, o apoio aos jovens com mais dificuldades, estas 3 áreas são fundamentais. E essas 3 áreas, quando funcionaram bem no nosso país, as coisas estavam a funcionar bem. Quando funcionaram mal, as coisas passaram a funcionar Isabel, mal. o que é que não concorda em relação à avaliação? Não estava aqui a perceber. Bem, eu acho que os alunos têm que ser avaliados, certo?
Agora, eu acho que tem que haver muita avaliação formativa e até defendo que todos devíamos conhecer a avaliação formativa, ou seja, devia haver, por exemplo, bancos de perguntas aos quais os professores pudessem recorrer sempre que acabavam um conteúdo do currículo, que os alunos podiam fazer aquilo e que essas classificações eram carregadas numa base de dados que nós pudéssemos olhar. Isto é feito em alguns países e alguns sistemas educativos. Portanto, a avaliação, seja ela formativa, seja ela sumativa no final, é um excelente indicador da progressão do conhecimento e da sua aplicação, porque a avaliação não tem que ser feita só à memória, tem que ser feita de uma forma mais abrangente. Portanto, eu concordo com a avaliação, eu penso que a experiência das provas de aferição recentes no 2º e no 5º ano, no 5º e no 8º, e pela sua forma não quantitativa de serem classificadas e pelo tempo enorme que levavam a ser dados o retorno à escola, foram efetivamente pouco úteis para este objetivo de monitorizar, melhorar. E pelo facto de serem feitas a meio dos ciclos. E o serem feitas a meio dos ciclos tinha esta ideia bondosa por trás, que era os professores ainda irem a tempo de retificar dentro do próprio ciclo o seu pé. Mas que não foi das ideias mais artificiais que podem existir. Mas que não Isso é mais ou menos bem... o mesmo que dizer aos médicos. Claro. Olha, você é médico, você vai para médico. Você não faz o exame final, mas faz um exame a meio do curso. Não, mas depois havia o exame final não havia no quarto, nem havia no sexto. Mas havia o exame final no 9º ano. Portanto, a ideia aqui era estas provas externas quase servirem como uma monitorização nacional. Isabel, eu aí acho que estás a ser muito bondosa. Mas eu acho porque a ideia foi acabar com as provas no fim de ciclo. Pronto, que é onde todos os governos, quando entram, mexem, é nas provas, porque parece que é um selo. Pois, essa é que é a questão. Parece que é um selo e isso é que é uma questão. E depois não podemos encontrar aqui o meio termo, eu Isabel. acho que devíamos e onde é que podemos um encontrar esse meio termo? Bem, eu acho que esta solução que este governo nos trouxe agora, se for bem implementada, e como teoricamente está por trás, que é a ideia de haver uma prova no 4º e no 6º ano, e que essas provas podem ser de comparação longitudinal ao longo do tempo e que, apesar de contarem para a vida dos alunos, porque tudo conta para a vida dos alunos, essas coisas que só umas coisas é que contam e as outras não contam, eu não compro isso também, portanto, contar para a vida do aluno, mas que aquilo não tenha conduzido diretamente a uma repetição, etc. E se isto for bem implementado, porque isto tem muitas nuances. Onde é que está a nuance mais complicada de resolver? A nuance mais complicada é encontrar bancos de perguntas que possam ser repetidas longitudinalmente e que sejam bem calibradas para a comparação longitudinal destas provas. Isso é bastante complexo e não sei se nós temos know-how para o fazer. Sim, a questão da avaliação é de facto decisiva. Deixa-me só voltar um bocadinho à questão dos currículos para perceber. Não percebi bem o que é que a Isabel sugeria em relação aos currículos, em relação ao que temos atualmente e o que é que era necessário mudar. Bem, a questão dos currículos é uma questão altamente complexa no nosso sistema e nós temos feito muitas mudanças curriculares, mas há muitos currículos que são os mesmos desde sempre. Ainda esta semana descobri que um aluno do 8º ou do 9º ano continua a ler O Amor de Perdição, é a leitura obrigatória que tem, era a mesma que eu tinha há 40 anos atrás. Portanto, há muitas mudanças, mas há muita coisa que aqui se mantém. Um currículo tem que encontrar, de facto, as competências essenciais e as competências e os conhecimentos, era isso que eu queria dizer, os conhecimentos essenciais que os alunos têm que ter, mas não pode ser nem demasiado exigente, nem demasiado longo. E não pode de todo estar a sofrer alterações a toda a hora. Portanto, é preciso encontrar este core em que todos estamos de acordo e é difícil chegar a acordos sobre o que são os conhecimentos essenciais, mesmo dentro de áreas específicas, e é preciso encontrar um ponto de equilíbrio novamente. As dificuldades aqui é sempre os equilíbrios, Sim. Porque se fazemos as rupturas, há muitas rupturas. Há muitas rupturas, e se fazemos aqui um currículo demasiado longo, temos os professores a correr atrás do currículo o tempo todo, sem tempos de sedimentação. Se fazemos um currículo demasiado leve, corremos o risco de estar a fazer o bypass de conhecimento fundamental e a negligenciar certas áreas fundamentais. Portanto, há aqui
que encontrar equilíbrios e há que fazer revisões curriculares muito bem pensadas, com muito tempo e que sejam para durar. Porque não é possível, porque o que se acaba por fazer é remendo em cima de remendo e às tantas perde-se a coerência total dos currículos, perde-se a continuidade, a ideia que o Nuno dizia muito bem de que o conhecimento é uma construção, é em camadas, não é? E, portanto, quando nós perdemos a ideia destas camadas, estamos a perder a gênese do currículo. E tantos remendos se têm feito nas últimas décadas, ou há 15 anos, que neste momento eu acho que temos algumas mantas de retalhos muito difíceis de resolver. Muito bem. Nuno Crato, em relação às retenções, também fala aqui ligeiramente da questão das retenções e eu gostava de o ouvir sobre esse ponto de vista. É uma questão relativamente secundária, mas eu posso explicar. Sim. É o meu ponto de vista. Mas desculpe, não chegou a terminar a pergunta. Eu gostava que explicasse exatamente, que era para ouvir depois a Isabel sobre isso. Não, o meu ponto de vista é o seguinte. No essencial, as pessoas todas dizem que reter é mau, porque é mau para os alunos, porque é mau não sei o quê. Os dados científicos não provam isso. Ao contrário. Quer dizer, se nós formos encontrar estudos de casos daquele outro, queixas de professores, queixas de pais, etc., chegamos à conclusão que, de facto, a retenção é péssima. Mas, se formos ver estudos científicos sobre o que é que os alunos aprenderam com a retenção e sem a retenção, nós verificamos que não existe essa forte evidência contra a retenção, pelo contrário. Existe uma série de dados que mostram que a retenção é boa. Mas o problema não é a retenção. O problema é, queremos ou não queremos que existam exames, que existam avaliações com impacto sobre o futuro dos alunos, ou sobre o progresso dos alunos. Queremos ou não queremos? Se nós dizemos a toda a gente, passa a toda a gente, não há problema, saibam o que souberem ou não saibam nada, passam à mesma. Se nós dizemos isso, nós estamos a abrir o caminho para que em todos os pontos de vista, todas estas pressões que existem, que são naturais na sociedade, que é a pressão de não estudar tanto, de não sofrer tanto, etc. Todas essas pressões, a preguiça, todas essas pressões acabam por se transformar e por deturpar completamente o sistema de ensino. Portanto, o problema para mim é o problema seguinte. Queremos ou não queremos que existam certos momentos em que as avaliações tenham impacto sobre o futuro dos alunos. Ou ficam retidos ou não são. Para si, mas o problema, isso tem mérito, não é? Para mim isso tem mérito. Agora, pode ser através da retenção e pode ser de outro sistema. Pode ser um sistema do seguinte estilo. O aluno não conseguiu ter sucesso em matemática, suponhamos, no 4º ano. Se nós tivermos possibilidades de o fazer, então no 5º ano, pode passar para o 5º ano, mas ter um acompanhamento especial. É aí onde entra no apoio do seu tripé? Também entra o apoio do meu tripé e também é um dos pontos onde entra o apoio do tripé, certo? Mas isto significa que o problema essencial não é haver ou não haver retenção, o problema essencial é queremos ou não queremos que exista uma avaliação séria que possa ter impacto sobre o futuro dos alunos. Esse impacto às vezes é minúsculo. Por exemplo, o que se passou no 4º ano de escolaridade foi minúsculo, foi nem 1% dos alunos, nem 1% dos alunos ficaram retidos por causa de se terem transformado as provas de aferição em provas finais, nem 1% dos alunos. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que isto pôs toda a gente em sentido, pôs os alunos, os pais, os professores a pensar, não, temos que ter sucesso, temos que trabalhar, temos que estudar. E isso mudou o sistema. Por alguma razão passámos imediatamente acima da Finlândia, porque esses 4 anos foram o suficiente para os alunos, tendo esse objetivo, estudarem mais, os professores ensinarem de uma forma mais sistemática, etc. E, portanto, algum efeito alguma avaliação séria com algum efeito sobre os alunos é necessária. E há uma série de estudos internacionais, e isto existe em vários pontos de vista, a avaliação. Isto demora aqui mais 1 minuto a explicar. Claro. Porque a avaliação tem dois aspectos. Há 2 aspectos em que isto tem sido muito estudado. Um dos aspectos é a avaliação como incentivo e como sistema de aprendizagem, que é a chamada avaliação formativa. E uma das descobertas mais importantes, ou uma das confirmações e depois desenvolvimentos mais importantes da psicologia cognitiva do século XXI é exatamente essa. É que questionar, fazer perguntas, obrigar a responder, ajuda a estudar e ajuda a conhecer. Ao contrário da ideia ingênua que se tem, que não é por ser perguntado que se aprende, é por estudar que se aprende. Não, ao ser perguntado também se aprende, porque obriga a olhar o cérebro, obriga a buscar coisas que estão lá meio escondidas, obriga a repensar no assunto e a reformular o assunto. Portanto, a avaliação formativa é importante para aprender, não é só para diagnosticar. Para aprender, para a própria pessoa aprender. Isso é uma linha de investigação. Outra linha de investigação é
aquilo que se pode fazer a partir do momento em que existem avaliações internacionais, como é o caso do PISA, que antigamente não existiam, não se podia fazer. Agora, a partir de 2000 para cá, e no TIMSS até de 1995 para cá, começaram a existir avaliações sistemáticas internacionais que nos permitiram, por exemplo, fazer o seguinte estudo, que é: quando um país introduz exames, o país melhora nos ciclos seguintes do PISA ou piora. Quando um país retira exames, o país melhora ou piora nos ciclos seguintes do TIMSS. E a conclusão, ou do TIMSS e PISA. E a conclusão destes estudos internacionais é que quando introduz exames melhora e quando retira exames piora. Portanto, nós temos aqui dois tipos de estudos. Um ao nível individual, que é a avaliação formativa, outro ao nível nacional, que é a avaliação sumativa, o impacto que tem sobre os alunos, e esses dois estudos conjugam-se no sentido de dizer que a avaliação é extremamente importante. Mais. Agora, em que é que eles se conjugam mais? Eles conjugam-se no seguinte: se nós tivermos simplesmente avaliação formativa, cada professor vai fazer mais ou menos aquilo que pensa que é necessário. Mas se esse professor tiver uma avaliação standardizada nacional, seja ela com impacto sobre a nota, não seja ela com impacto sobre a nota, o professor tem ali um referencial a partir do qual se pode orientar e todo o país se pode orientar. Portanto, a avaliação é fundamental. Eu via a concordar muito. Sim, a avaliação é fundamental e eu acho que temos que ter avaliações estandartizadas e temos que, de facto, incutir nos professores, nos pais e nas crianças e nos jovens que estudar, aprender, concentrar-se, preparar-se para uma prova, um momento em que vão ser avaliados é muito importante. E o chumbar é necessário? O chumbar é uma das consequências de uma avaliação negativa, mas que não deve ser a primeira a que estar no topo do pote, não é? Ou da toolbox. Aí estão de acordo, parece. É mais uma questão que está no toolbox, que eu não creio que haja assim tanta investigação a mostrar as vantagens de repetir face a muitas outras intervenções antes de repetir. Agora, o chumbar é aquela que é mais fácil. Não sabe, repete, vai repetir tudo outra vez em pior, porque está no fundo da sala com um rótulo a dizer burro, e vai ser repetir em pior do que no ano anterior, e não vai aprender assim tanto mais do que aquilo que não aprendeu. Portanto, a prova externa ou a avaliação do professor conclui que este aluno não tem um nível mínimo de conhecimentos e competências para atingir uma nota positiva, portanto não atinge o mínimo. Agora, a consequência disso é chumbar. Eu tenho as minhas maiores dúvidas, a não ser em casos muito excepcionais. Eu estou, de várias leituras que tenho visto, a repetição de ano é especialmente favorável a uma minoria de alunos e que normalmente são aqueles a que eu chamo a brincar os meninos mimados, que são os meninos que vêm de estatutos socioeconómicos elevados, com pais muito educados e que ainda assim andam por ali a passear, e quando têm uma retenção soam as campainhas de alerta e os pais caem em cima da criança, têm explicações, têm todos os apoios, acabou-se a brincadeira e vai estudar. E quem não tem apoio? Quem não tem, não beneficia muito pouco, muito marginalmente ou nada de repetir. Portanto, quem não tem apoio, o que a escola tem que fazer é criar... Este apoio fazia parte do tal tripé. Exatamente. O que a escola tem que fazer é criar os apoios e não é pôr a criança a repetir tudo em pior do que aquilo que fez a primeira vez. E, portanto, as repetições são caras, nós achamos que repetir um ano é de borla, mas não é. Portanto, nós estimamos que cada ano de escolaridade custa 5.000, 6.000 euros, depende do nível e de onde é que está, etc. E, portanto, a minha pergunta é sempre, com 5.000 euros não somos capazes de fazer nada melhor? Para, de facto, ajudar a que este aluno aprenda. Não, a que este aluno crie, de facto, conhecimento. E este é o meu argumento. E eu acho que isso é um argumento muito válido, mas não é um argumento contra os exames. É um argumento para fazer todo o possível. Nuno, eu não sou nada contra os exames. Eu acho que é muito importante termos avaliações dos professores internas e muito importante termos avaliações externas sérias. E longitudinais. Mas vamos pegar os 5.000 euros estamos de acordo. Distribuírem apoios privados, por exemplo? Por exemplo, ou dentro da própria escola, que existe essa possibilidade, ou existia ou outros programas, por exemplo, se nós olharmos, por exemplo, uma das coisas que eu li recentemente, um artigo muitíssimo interessante, que nos mostrava que o apoio pelos pares dentro da própria escola é uma das coisas que está a funcionar melhor. Pegar num aluno do 10º ou 12º ano,
bom aluno, tranquilo, com uma boa base sólida de conhecimentos e pô-lo a trabalhar com um aluno com dificuldades do 4º ou do 5º ou do 6º, tem resultados brutais ao fim do ano para ambos os alunos. E isto, sabe quanto é que isto custa? Praticamente zero. Nuno Praticamente zero. Não, eu estou de acordo. A única coisa que eu acho é que as duas coisas não estão em oposição. Ou seja, o facto de existirem exames com algum impacto no progresso escolar dos alunos, não é exames para fingir, o facto de existir não quer dizer que não se invista. Quer dizer, as duas coisas não podem ser postas. Eu, em vez de fazer exames, vou investir nos alunos. Não. O facto de haver exames é mais uma razão para tornar claro que aquele aluno precisa de apoio. Exato, E agora, como é que se faz o apoio? Isso é que é o mais importante. É incrível, nunca pensei dizer que estava de acordo com o Nuno Crato. O seu livro chama-se Aprender e, para terminar, faz aqui uma apologia da importância do conhecimento. Exatamente. E de um conjunto de dados que hoje temos. Gostava que me desse mais exemplos de como essas ciências cognitivas, estudos estatísticos, esta economia da educação pode ajudar. Pense um pouco também nos pais e professores que nos estão a escutar e onde é que isto pode levar a educação em Portugal. Muito bem. Olha, a economia da educação é uma área científica que se desenvolveu nas últimas décadas, portanto é algo muito recente, assim como a psicologia cognitiva tem tido um desenvolvimento muito grande nas últimas décadas, também não é uma coisa recente, e outras áreas, as áreas de estudos estatísticos, neurociência está ainda a começar, os estudos estatísticos do PISA e do TIMSS são coisas que não existiam antes de existirem esses inquéritos, portanto há muitas coisas hoje que se sabem. Agora, para pais, o que é que eu posso recomendar? Posso recomendar que os alunos estudem de acordo com critérios modernos de estudo e com aquilo que hoje se sabe. A Iniciativa Educação, em que eu trabalho, tem uma série de vídeos sobre como estudar, que eu acho que são vídeos muito interessantes. E vai aos temas fundamentais que agora a psicologia cognitiva moderna destaca. Por exemplo, o problema da avaliação ou da questionação, da chamada recuperação da aprendizagem, que é um aluno está a estudar para um exame e começa a ler o livro de história. Vamos voltar ao Napoleão, já temos falado tanto de Napoleão. É um fã do Napoleão. Não, por acaso não sou nada fã de Napoleão. Nada fã de Napoleão, nem nada fã do que levou o Napoleão ao poder, que foi o terror da Revolução Francesa. Portanto, nada por aí. Mas voltando ao Napoleão. O aluno está a ler sobre as guerras napoleónicas. E quando começa a ler pela segunda vez, começa a pensar, eu já li isto, eu já sei isto. O aluno o que deve fazer é fechar o livro e, se tiver um amigo, ou se tiver um pai, que o pai lhe faça perguntas sobre o livro. Ou, se o livro tiver perguntas no fim, que faça perguntas. Esse género de recuperação da informação através de questões é muito mais importante para estudar do que ler o livro 10 vezes. Porque essa recuperação de informação ajuda o aluno a repensar aquilo que sabe, ajuda-o a perceber aquilo que não sabe e que tem que ler outra vez. Portanto, este processo, chamado processo de recuperação, é outro processo fundamental. E os professores dão uso a essas ferramentas novas ou não em Portugal? Alguns dão, mas alguns não o conhecem também, porque infelizmente a formação de professores também precisaria de ser muito modernizada. Mas esse é outro tema todo, total, para nós falarmos. É um tema relevante, mereceria ser modernizada, discutindo o Ozubel, por exemplo, que estivemos aqui a falar, discutindo psicologia cognitiva moderna e uma série de coisas que não são discutidas, infelizmente, em muitos sítios de formação de professores. Mas deixe-me dar-lhe outro exemplo. Por exemplo, o chamado espaçamento. Isto é uma coisa que se sabe há muito tempo, isto não é moderno, mas modernamente tem-se estudado mais. O espaçamento, ou seja, o aluno, em vez de passar a tarde inteira a ler a história daquele período, deve ler um pouco hoje, passar um dia ou dois, ler um pouco depois, passar um dia ou dois, ler outra vez. Ou seja, em vez de fazer um estudo que seja espaçado, porque esse espaçamento consolida, e além de consolidar, quando se volta a ele, volta-se a ele de uma forma mais avançada. É outro tema. Outro tema também moderno, muito importante, é o da chamada alternância. Ou seja, o aluno, em vez de estar 10 horas a estudar matemática, no dia seguinte estar 10 horas a estudar física, mais vale que estude meia hora ou uma hora de matemática hoje, em seguida uma
mais uma hora de física, depois se calhar mais uma hora de história, depois voltar à matemática. Esta alternância é muito importante também, por várias razões. Uma delas é o espaçamento que cria entre as coisas. Portanto, estas ferramentas modernas são ferramentas que todos nós devemos conhecer. Eu chamo a atenção para os vídeos que temos na Iniciativa Educação, vídeos sobre isto, sobre técnicas de aprendizagem, que são muito importantes para os nossos jovens e que são a favor de uma aprendizagem profunda, uma aprendizagem significativa nesse sentido, mas é aquela em que as coisas ficam. Isabel, usamos pouco estas ferramentas, devíamos usar mais. Eu acho que e se há alguém aqui que tem a obrigação de puxar por esta carruagem? Bem, todos como sociedade temos a obrigação de puxar por esta carruagem. Obviamente quem está diretamente envolvido e com alcance direto a cada uma das crianças tem mais obrigação na utilização dos incentivos diversos ao estudo. De facto, o espaçamento é uma das coisas muito importantes para nós assimilarmos conhecimento. E aquele que fica, não é? Porque quando nós marramos tudo para decorar para o exame, passado meia hora do exame, se tivermos que ir fazer o exame outra vez, já é um desastre, não é? Portanto, é preciso espaçar, é preciso pensar, é preciso acumular conhecimento, é preciso pôr-nos à prova com as tais perguntas. E eu sou grande, advogo imenso leituras diversas que não estão obviamente e diretamente ligadas ao que quer que seja. A pessoa ler coisas diversas desde uma idade muito tenra, acho que é aqui uma coisa muito importante. Ler livros às crianças antes de elas saberem ler, deixá-las contar histórias a partir da história, das ilustrações e etc. é muito importante. Obrigá-las a fazer perguntas é muito importante. E isto deve ser feito na escola pelos educadores e professores. Continuar a ler. Ler em voz alta é uma coisa ótima para ajudar a compreensão de um texto. Obrigar os miúdos a ler em voz alta, os próprios professores a ler em voz alta, é muitíssimo importante. Isto não tem nada de moderno. Portanto, quando diz as técnicas modernas, isto não tem nada de moderno. Isto é ancorado num objeto super moderno que se chama livro e que é uma coisa ótima. Agora, sim, em topo disto temos imensos programas e imensas aplicações que nos ajudam também a ter baterias de perguntas, a ter vídeos, a poder adquirir conhecimento por outras vias, não é? É muito bom poder ouvir um podcast sobre um tema, poder ouvir esta conversa para termos ideias. Portanto, há muitas fontes adicionais de conhecimento hoje em dia que devem ser utilizadas. Um outro conselho que eu dou é, à hora de jantar, em vez de verem televisão, conversem sobre a vida. Boa e velha conversa. Conversem sobre a vida. Quando as minhas filhas estavam em idade escolar, nós à hora de jantar tínhamos sempre um problema para resolver. Havia um problema, qualquer problema, que podia ser de política, podia ser de matemática, podia ser do fim de um livro ou do fim de uma série. Era um problema que nós estávamos ali e debatíamos uns com os outros e invariavelmente não chegávamos a conclusão nenhuma certa. Mas conversem com os miúdos, falem com eles, deixem-nos também ser criativos, trazer as suas perguntas, as suas respostas, as suas dúvidas. E o risco dos exames, e este é o maior risco dos exames, é a famosa preparação obsessiva para os exames, esquecendo tudo o resto à nossa volta. E isto é um minus que os exames, que têm vantagens, como já discutimos aqui, podem trazer ao sistema de ensino, que tornam a coisa obsessiva. Vamos todos responder a 5.000 perguntas, todas mais ou menos iguais, todas mais ou menos com a mesma estrutura, para tu aprenderes a ter sensibilidade para as rasteiras que estão na múltipla escolha a que vais ser exposto. Isto é um risco, porque não estamos a construir conhecimento, não é? Mas a melhor maneira efetivamente. De prepararmos para os exames é conhecer. É saber. E, portanto, aliás, nós não sabemos o que sai no exame à partida, portanto é bom saber. Exatamente, porque pensar que o exame se prepara respondendo a muitas perguntas sem conhecer é péssimo. É péssimo, o exame mas acontece, prepara-se não é? naturalmente, claro, conhecendo. Sabendo Nuno Crato e Isabel Flores, muito obrigado. O livro chama-se Aprender, agora publicado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos. Esta nossa conversa da Renascença, em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos, está disponível em podcast, nas plataformas digitais habituais, na sua versão integral. O programa tem genérico original do pianista Mário Lajinha. Fizeram o programa esta semana Rui Glória, Diogo Casinha, Ana Marta Domingos e José Pedro Frazão. Na próxima semana voltamos para outra conversa.